Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para quem não me conhece, eu sou Lira, tudo bem com vocês? Sou publicitário, de formação, tô aí seguindo na minha carreira, produtor audiovisual, tem um monte de breguedete na área de comunicação, publicidade e marketing digital, mas esse podcast aqui é voltado para reflexões, para pensamentos, para pequenos surtos que a gente possa ter aí durante esses minutinhos aqui conversando, me ouvindo, né? Porque, às vezes eu me sinto meio que um louco, mas tem funcionado. Confesso aqui, inclusive queria agradecer a vocês aí, esse pequeno, grande público que está aí comigo, né? Nesse tempinho eu acabei de olhar aqui os números e percebi que tem mais de 241 buscas e mais de 100 reproduções aí. Gente, que legal! Quem diria, né? Fiquei muito feliz quando acabei de ver os números aqui. Eu falei, gente, que legal, que interessante. As pessoas realmente estão dispostas a ouvir esses surtos, essas terapias, vamos dizer assim, que a gente acaba fazendo junto, né? Ai, que legal, gente. Muito, muito obrigado. Eu fiquei feliz, de verdade, assim, deu uma motivação, um gás aí pra gente estar junto nessa. E aí, eu não sei se muitos de vocês me acompanham nas redes sociais, né? Mais no Instagram e no Twitter. Me recuso a chamar aquilo de X, né? Mas eu fui pra São Paulo nesse último final de semana pra assistir o show do Evanescence. Eu sou muito fã de Evanescence. E eu não consegui comprar os ingressos aqui no Rio, né? E eu acabei tendo que assistir em São Paulo, porque eu não confio muito em cambista, principalmente quando é cambista carioca, né? Porque carioca já leva a sua faminha aí de ser meio malandro, né? E não querendo estereotipar, mas pesquisando sobre esses cambistas de evento, né? Eu cheguei à conclusão de que realmente acontece muito, de eles comprarem, esgotarem os ingressos para que depois eles possam revender por um valor maior e no mínimo, pelo mesmo valor que comprou. E aí eles estão muito profissionais, né? Porque fiquei pensando comigo, né? Na verdade foi até uma reflexão do Leandro. Ele falou, se eu compro o ingresso e eu não vou mais, a minha forma de vender vai ser como? Eu vou até a pessoa falar, se quer comprar? Eu quero. Beleza, dou o ingresso, recebo o pagamento, tá tudo certo. E aí os cambistas, eles estão um pouco mais profissionais, né? Eles pedem para você, eles mandam um contrato para você assinar, eles mandam fotos de documento, enfim, eles tentam deixar uma coisa mais burocrática, dar uma cara mais profissa, né? Para você entender que é algo de confiança, né? E aí você fica com aquela grande dúvida se realmente é ou não, né? Enfim. Mas por que eu entrei nisso? Eu fui para São Paulo e aconteceram pequenos episódios que se repetiram muito. Eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Mas o start mesmo foi logo na primeira. Mas como aqui a gente geralmente fala sobre essas reflexões fazendo link com outras, e depois que essa primeira aconteceu, eu fui reparando mais nas outras. E de repente a gente conseguia endossar aqui nesses minutos sobre isso. E aí o tema de hoje, que eu vou tentar trabalhar sem tentar me perder, é sobre a atitude de pessoas em viagens coletivas. Ai, gente. Hoje, de fato, eu me senti uma Lorelai Fox. Porque, cara, deu muita preguiça. Pra quem tá acostumado a viajar de ônibus, né, não é uma das viagens mais confortáveis, mas acaba sendo bem mais econômica, né? Enquanto a passagem de avião tá em torno de 200, 300 reais, às vezes até um pouquinho mais barato, mas você encontra passagens de ônibus por 60, às vezes por 49, né? Quando você se planeja aí com antecedência, 2 meses, você consegue comprar com um valor bem bacana. Então, as pessoas já compram, primeiro, pela questão financeira, e segundo, para as pessoas que compram essas passagens para viajar de madrugada, é para que você possa ter tempo de descansar, entre aspas, durante a viagem, para quando chegar no seu destino, você chegar minimamente descansado, né? E aproveitar o dia a partir dali, como é no caso de Rio e São Paulo.
A gente comprou a passagem para 10 para meia-noite, se eu não me engano, ou meia-noite 5, não, 10 para meia-noite, para poder ir dormindo durante a viagem. A viagem dura cerca de 6 horas e pouquinho. Então a gente chegaria lá de manhã cedo, já dormiu durante o percurso, então tocaria a vida a partir, né, do momento que a gente chegasse já. E aí começou o primeiro ato, que foi, nós pegamos a terceira dupla de cadeiras de frente para trás do lado do motorista. E tanto essas cadeiras da frente como as de trás, que estavam atrás da gente, pareciam pertencer a uma mesma família. E eles fizeram uma arruaça. Gente, era tipo... O ônibus estava saindo, era 10 para meia-noite, mas eles ficaram conversando, gritando, zoando um tal de beisola, que eu acho que é da grande família, né? Tinha um rapaz lá que parecia muito, não sei se era o próprio ator ou não, mas estavam zoando muito, falando que ele tava pobre, não sei o que, não, enfim, umas piadinhas assim, mas não é nem esse o problema de eles estarem brincando e zoando, o problema era o horário que eles estavam fazendo isso, sabe? Tipo, eu acho que tirando eles, 100% do restante do ônibus tava ali com esse mesmo intuito, sabe? Tanto que você não via nenhum pio além deles. As pessoas estavam ali pra, né? O ônibus saiu, apagou as luzes, dormiu e acordou em São Paulo, né? Pra ser prático, mas eles ficaram ali 1 hora pelo menos, numa gritaria, numa falação e tudo mais. Eu fiquei, não acredito, eu preciso falar sobre isso no podcast. Porque, gente, como assim, pelo amor de Deus? Como é que essas pessoas não sabem dessa regra básica de viajar de ônibus de madrugada, sabe? Que é pra você tentar aproveitar o máximo do destino, descansando durante o percurso. E, gente, eu fiquei muito pé da vida. E é engraçado porque eu falei sobre empatia no outro episódio, né? Mas, assim... É louco, cara, assim, porque parece que é uma regra básica, então você não acha que vai se incomodar, né? Então eu imaginei que, tipo, eles iam falar uns 10 minutinhos no máximo, né, até ali meia-noite 5, depois iam ficar quietos, mas, gente, eles falaram a noite não quase toda, né, porque quando eu olhei pra 1 hora e pouquinho da manhã, eles dormiram, mas até lá eu tava tipo, meu Deus, por quê? Por quê, Deus, por quê? E aí, trazendo pra minha religião, eu não gosto muito da palavra religião, né, mas do que eu acredito, da fé que eu professo, veio aquele versículo de 1 Coríntios 10:13, que fala, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, não, busca sachê, né, que você não vai ser tentado além do que pode suportar, mas pelo contrário, né, que ele proverá livramento, tipo, sustento para você livrar daquilo. Isso só consegui pensar depois, tá? Pra deixar claro. Mas assim, eu fiquei refletindo sobre isso por conta desse primeiro caso, que eu falei, cara, não é possível. Incomodou bastante durante esse processo deles ficarem gritando. E aí a gente conseguiu dormir depois de 1 hora e meia da manhã. Lá para umas 3:30 da manhã fez aquela parada em Resende ali no Grau. Eles geralmente ficam 30 minutinhos, então eles se acordaram no 220, no 440, pareciam, sabe, criança quando dorme. E ela dorme contra a vontade, então quando ela acorda tipo, já chegou, não sei o que, quer aproveitar tudo. Era tipo isso. Eles acordaram, voltaram a falar do tal do Beisola e riam, aquela piada de 3 horas atrás ainda estava valendo ali naquele momento. E tinha gente idosa participando, relativamente idoso, né? Não tinha seus 60, pelo menos não parecia. Mas tinha ali seus 55, talvez, 57, participando disso e promovendo essa arruaça, essa baderna da madrugada. E eu só, quando eu olhava pro lado assim, eu falei, não é possível que só eu esteja incomodado. Eu olhava pra cara das pessoas, ou elas estavam cobrindo o rosto, ou estavam com a cara fechada mesmo, que dormindo, entre aspas, enfim. Eu fiquei tipo, gente, como... Ai, enfim, vou ficar repetitivo já falando sobre isso, porque realmente é óbvio, é uma coisa muito óbvia. Viajar de madrugada pra descansar, pra chegar no dia seguinte pra tentar curtir o máximo.
Mas enfim. E aí fiquei nessa reflexão, né? Depois que a gente chegou lá, comentei com o Leandro sobre essa situação. Aí ele já falou, você se estressou de novo. Eu falei, ué, é uma coisa básica. Mas aí fiquei com essa parte do versículo na cabeça. E comecei a pensar nessa questão da empatia que eu falei no episódio anterior, porque eu me senti acusado. Me senti acusado sim, tá? Porque eu não tava sendo empático com aquelas pessoas e eu falei sobre empatia no outro vídeo. E aí, por acaso, essa é a parte legal, por acaso, eu comecei a conversar, nós começamos a conversar, mas eu comecei a reparar nas conversas que a gente teve com todos os Ubers que a gente pegou lá em São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou transformar esse podcast aqui em reflexões da vida e filosofia dos Ubers, porque dentro do Uber é certo. A gente não é muito de conversar. Leandro, né, tem como eu posso dizer, esse dom, essa habilidade de não gostar muito de se relacionar com pessoas, porque ser humano é complicado, não julgo. Mas aqui em casa eu sou mais sociável. Mas ele tava nessa vibe de, né, querer conversar e puxar os assuntos. Até por questões, né, a gente falava que nós éramos cariocas, estávamos em São Paulo a passeio e tal, para um show. E aí puxava papo. E aí eu lembro que os Ubers falavam assim, você vai gostar de São Paulo. A gente falava muito sobre distância, né, porque aqui no Rio, tipo, de pegar um trem do centro da cidade para Campo Grande, você leva 1h40, por aí, né? Pra gente é normal, porque não tem jeito, né? A gente conta o fator distância e não o fator tempo. Lá parece que eles contam o fator tempo, porque uma viagenzinha que leva 10 minutos é extremamente rápido para eles, então não compensa muito. E as que são longas, eles contam pelo tempo, pelo tanto de trânsito que eles vão pegar. E o trânsito de São Paulo é um caos. As ruas já são meio esburacadas, até mesmo no centro, de tanto carro que deve passar, tanto caminhão que deve passar. Mas enfim, a gente começou a conversar sobre isso e eu fiquei reparando nos Ubers lá, enquanto o Leandro conversava, puxava assunto com eles, sobre a umidade dos carros, né? Aquele exemplo que teve no outro podcast. Se você não viu, recomendo ouvir, eu vou ficar repetindo isso, você não vai saber o que é, mas para quem ouviu, fiquei muito reparando sobre isso. Os carros lá eram até bacanas, assim, não eram de luxo, mas não tinham aquela humildade toda que teve naquele exemplo que eu dei no outro podcast, no outro episódio. Mas, cara, assim, eles falavam sobre um certo cuidado, falavam sobre áreas que eram de risco, e o risco deles não é o risco daqui do Rio de Janeiro, então pra gente tava super tranquilo, mas a gente passou por uma rua que tava extremamente deserta. Eu fiquei meio assustado, porque São Paulo é sempre cheio, então em deserto eu já falei, opa, deve ter uma coisa errada, e a gente não tava com nativos, com pessoas que moram por lá. E fiquei meio que na defensiva, mas assim, o Leandro tinha razão. Aqui no Rio, a violência é tão mais explícita do que em São Paulo, que aquilo me incomodou, mas que a gente tava, tipo, seguro, né? Se fosse comparar o nível Rio, tava seguro. E eles falavam, pô, essa área é extremamente perigosa, não sei o que, toma cuidado e tal. Eles estavam tendo empatia com a gente. E aí eu fiquei pensando, gente, olha que louco. Enquanto a gente tava no ônibus, as pessoas não tiveram empatia com a gente, onde a gente achou que por estarmos em um contexto em comum, né, uma coisa que todo mundo estaria fazendo, passando, né, que é viajar de madrugada para descansar de madrugada e desfrutar do lugar quando chegasse em São Paulo, as pessoas de lá é que tiveram isso. Tanto que eu lembro que teve um Uber que falou assim, eu falei que tava cansado e tal da viagem, não sei o que, e aí ele falou assim, cara, se quiser ir, relaxa, dorme um pouquinho, não tem problema nenhum, descansa. E ali ele tava numa outra posição. Ele tava de prestador de serviço, obviamente, mas eu acho não, né? Eu pensei que deveria ser ao contrário. Eu acho que ele
né, acabaria querendo se envolver um pouco mais comigo ali numa conversa, porque o Uber em São Paulo gosta de conversar bastante, e não me deixar descansar, e as pessoas que estariam querendo descansar comigo não me fariam passar por aquilo. Enfim, gente, não sei se está fazendo muito sentido, mas a questão toda é sobre essa empatia, essa educação, porque as pessoas do ônibus não tiveram essa empatia. E estávamos dentro do mesmo contexto de querer descansar para poder chegar em São Paulo e, sabe, desfrutar daquilo. Aí eu fiquei, caraca, não é possível, não é possível, não é possível. E aí, emendando nessa conversa com o tal do Uber, esse que falou que podia descansar e tudo mais, eu acabei não descansando porque ele foi tão educado em relação a mim, né, de se preocupar comigo e tudo mais. A gente começou a conversar sobre o trabalho deles, como era e tal, para poder tentar fazer um link com aquela postagem da empatia, de fazer um agrado com uma pessoa que esteja com dificuldade e tudo mais. E aí ele me mostrou um lado mais estratégico dos Ubers. Ele falava assim, ele me chamava muito de amigo, de bro, né? Enfim, né? Héteros. E aí ele falou que ele não pegava mais corridas pequenas, só corridas longas ou que pagassem bem. Aí eu perguntei por quê, né? Porque na minha concepção antiga de Uber, eles pegavam bastante corridas baratas e curtas, porque eles não se locomoviam tanto e, né, ganhavam na quantidade. E tem também aquela questão toda de taxa de cancelamento e tal, então a Uber meio que obriga as pessoas a fazerem as corridas quando aparecem. Aí ele me falou assim, eu não ligo pra isso não. A minha taxa de rejeição pode ser muito alta, mas eu consigo bater a minha meta de boa aqui e conseguir depois ir pra casa descansar, curtir minha família e tudo mais. Eu falei assim, esse cara tá tentando achar uma qualidade de vida dentro da situação que ele se encontra. Porque antigamente, no início, o Uber ele chegou como para ser uma renda extra, mas acabou se tornando uma renda, né, principal, porque era muito, muito rentável, né? Lá no início. A gente até falou sobre a Uber ter errado bastante no início, dando muito cupom e tudo mais, né? E com isso hoje eles pagam para que a gente pudesse ter desfrutado lá atrás enquanto passageiro. E aí ele falou que a taxa dele de rejeição era muito alta e que ele não ligava para isso por conta dessa questão da qualidade de vida dele. Ele falou que pegou um carro umas 2 semanas atrás, daquele momento que a gente estava conversando. Era um Onix, se eu não me engano. Era Fit, mas eu tinha alguma coisa com Onix. Não sei se era cor ou se era modelo. Eu sou péssimo com nomes, modelos e marcas de carro. Mas era um carro bonito do ano. Tava bem limpinho, tava com cheiro de novo. E aí ele tava falando contando a experiência dele, dizendo que ele acabou optando por pegar corridas mais longas, porque geralmente as corridas mais curtas, que dão 7, que dão 9, geralmente são corridas que vêm com mais de uma pessoa. Ele falou que percebeu esse padrão, né? Que veio mais de uma pessoa, vinham 3 adultos com uma criança, ou 4 adultos com uma criança. E ele falava que quanto mais corrida ele fazia, quanto mais atendimento ele fazia, mais estressado ele acabava ficando. Então eram corridas muito pequenas em termos de dinheiro, e ele tinha um estresse muito grande, porque vinha pessoas, né, 4 pessoas e mais uma criança, vinha gente comendo, vinha gente bebendo, né, gente com aquela, como é que é o nome daquilo? Aquele casezinho, aquele cestinho onde colocam os animais, os pets e tal, para poder transportar para os lugares. Caixa transportadora, esse é o nome. Eu tenho gato, eu não sei o nome. Eu tenho 2 aqui, eu não sei o nome dessa caixa. Mas ele me contando, o passageiro vinha, pedia o Uber, aí quando tava chegando perto do passageiro, ele pegava uma latinha e abria. Aí ele falava com ele mesmo, não é possível, não é esse cara não, deve ser do lado. E era aquele cara. Aí o cara entrava, derrubava a cerveja, porque já estava um pouco alterado. Aí o próximo cliente que vinha depois, né, acabava avaliando ele mal por falar que o motorista estava bebendo, né, porque tinha cheiro muito forte de bebida alcoólica, de cerveja dentro do carro. Aí ele acabava sendo prejudicado por uma culpa que ele não tinha.
né? Aí ele falou que isso começou a incomodar muito a ele por conta dessa falta de empatia, porque as pessoas entravam ali por estarem pagando dessas corridas pequenas, né? E achavam que podiam fazer o que bem entendesse. E aí eu fiz o link com essas pessoas da viagem. Eu acho que elas tiveram esse pensamento de que elas pagaram, elas compraram a passagem, elas compraram aquele assento e que por conta disso elas poderiam usufruir da maneira que elas bem entendessem, mas era um local coletivo, né? Não só elas compraram, não só elas adquiriram as passagens e os bancos, como, né, todo mundo que estava ali. E ele falou muito sobre isso. Aí, quando ele falou da estratégia dele, que quando as pessoas geralmente fazem viagens longas, né, de cidade a cidade, de bairros e de zonas distintas e tudo mais, ele falava que geralmente era uma pessoa que viaja, no máximo duas. Geralmente é uma com bolsa, com algum peso, né, tipo a pessoa que vai trabalhar, a pessoa que vai viajar, vai para o aeroporto e tal, ou no máximo duas. Aí ele acaba se estressando menos, porque o percurso da viagem é maior, e acabava sendo rentável, porque ele se estressava pouco, então ele falava que gostava muito de dirigir, então para ele era mais tranquilo, ele estava exercendo uma coisa que ele gostava muito, né, de fazer, no caso dirigir, e não tinha muito estresse porque era uma viagem longa com uma pessoa, entendeu? Ele perdia na quantidade, mas ganhava na qualidade, tanto de preço quanto do dia dele, do estresse, do nível de estresse dele. E eu falei, gente, eu acho que é isso. Eu acho que ser... quando... Aquela passagem que eu falei, né? De que Deus não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar, não sei o que, mas que Ele juntamente dá a provisão. Eu acho que foi nesse sentido que Ele quis dizer. Porque se eu parasse e ficasse irritado com aquelas pessoas a viagem inteira, eu já chegaria em São Paulo pé da vida, cansado, não dormia, estressado, com fome, com sede. Coisas que normalmente mudam meu humor, né? Porque quem me conhece, eu com fome, meu Deus, misericórdia. Eu falo pro Leandro que ele é um rei nessas horas. A gente tem até um combinado de que não dá pra ficar os dois irritados, não. Se eu tô com fome, eu tô com fome, me atura, me ajuda, me alimenta e faz alguma coisa. E vice-versa. Quando eu tô bem, ele tá com fome. E ele não fica... O humor dele não altera muito, não. Mas ele fica muito agitado quando tá com sono. Então a gente tem esses combinados. Não dá pra ser os dois, né? A gente se ajuda, vamos ser empáticos. E aí... eu fiquei pensando nisso. Eu acho que se eu tivesse ficado estressado o tempo todo, eu teria acabado com a minha viagem. Eu acho que de alguma forma eu consegui exercer essa empatia de ter ficado calado e aturado aquilo mesmo contra a minha vontade, porque isso de uma certa forma me deu mais uma skill, né? Mais uma estrelinha, mais uma bolinha no meu nível, vamos dizer assim, para que eu pudesse evoluir um pouquinho mais em relação a isso. Então, eu quero ser esse cara estratégico, sabe? Não só com os passageiros que vão entrar na minha vida, que vão estar me acompanhando aí, né? Eu não quero mais quantidade, eu quero qualidade. E eu tô levando isso pra tudo, gente, pra absolutamente tudo. Trabalho, hoje eu tô com bastante oferta de emprego em voga aqui, pessoas querendo me contratar, até de outras cidades também. E aí eu falei, né, que quando eu voltasse eu precisaria tomar uma decisão em relação a isso, porque, cara, o que vai me fazer bem? O que vai me estrategicamente, né, me dar recursos, né, um salário bacana. Eu não sou, como é que fala, gente? Pessoa que quer muito, ganancioso. Não sou ganancioso, mas eu quero um certo conforto. Eu não quero precisar me matar de trabalhar para sobreviver. Não, eu quero trabalhar para que eu tenha recursos para que eu possa desfrutar da vida. Ser estratégico. Eu entendi que ser estratégico na parte dele era essa. Porque ele falou pra ele, cara, se eu pego uma corrida pra Búzios, pra Angra dos Reis e tal, eu vou amarradão. Geralmente o Uber não aceita, mas eu aceitaria, porque seria uma viagem de 2 horas, me pagando 100 e pouco e tal.
e depois eu pego voltando, de repente eu já bato a minha meta, a meta dele era de R$ 200 por dia, ele batia essa meta, ele, né, ia pra casa, ia sair com a esposa, ia passear, comer um churrasco, um negócio assim. Então, que com uma viagem de ida e volta para esses lugares bem distantes, que seria levando uma, duas pessoas, ele bateria a meta dele, ele teria exercido a função que ele gosta de fazer, que é dirigir, e ele estaria muito bem. Então, é isso, cara. Eu quero ser esse cara estratégico. E para tudo. Então, assim, eu sei que eu me propus ajudar algumas pessoas, eu vou continuar ajudando essas pessoas, mas eu vou passar a pensar daqui para frente mais estrategicamente, para que eu possa ter essa qualidade, essa mesma qualidade que esse cara estava desfrutando. Ele estava muito bem, assim, dava para sentir que ele estava bem trabalhando com Uber, né? E para ele era uma renda principal. Ele falou que já foi uma renda extra, e sim, é extra, nós somos cariocas, é extra, do que algo temporário. Então, para ele, era o sustento dele, e ele conseguiu colocar qualidade naquilo que ele fazia, mesmo não tendo tanto retorno, tanto apoio, tanto suporte por parte da empresa que ele estava trabalhando ali, no caso, né, que era a Uber. E é isso, assim, eu fiz um link maravilhoso. E na volta, eu fiz não, né? Eu acho que aconteceu assim de uma maneira muito natural. Todas as linhas, né? E aí na volta para São Paulo, eu fiquei pensando novamente nessa bendita experiência, né? Falei, na volta eu vou encontrar pessoas nesse mesmo naipe, né? A gente tá saindo de São Paulo, era meia-noite e 5 a volta, praticamente no mesmo horário. Então, entrou, se acomodou, dormiu. Acorda no grau ou só direto no destino, né? No caso era o Rio. E aí, felizmente, não teve o barulho, mas teve uma certa grosseria. E eu até gravei o banco desse casal, era o banco 7 e 8 da viagem de volta da aviação Cruzeiro do Sul, de meia-noite e 5 São Paulo, Tietê, para rodoviária Novo Rio, Rio de Janeiro. Porque assim que a gente chegou, entramos primeiro, praticamente juntos, né? Mas como o nosso banco era o de trás deles, era na frente do nosso, a gente entrou primeiro, depois a menina entrou o rapaz. E só que o rapaz parecia, a minha primeira impressão na hora, que eles eram um casal de jovens, que eram namorados e que estavam entusiasmados com a viagem, não sei o quê, ou estavam vindo visitar alguém no Rio, ou estavam voltando pro Rio, enfim. O cara era bem tatuado, era boa pinta, a menina também era bonitinha, lourinha, os olhos claros, unha feita, aquela coisa toda. Só que aí, quando o Leandro sentou, ele sentou no canto dessa vez e eu sentei no corredor. Na ida foi ao contrário, então a gente trocou. Cara, quando eu botei a mochila em cima da minha cadeira e fiquei de costas pro banco dele, né? Ele deitou o banco, né? O semileito, e encostou em mim. O que eu imaginei? Encostou em mim, ele vai parar e falar, opa, desculpa, não sei o que, ou tipo, dá licença, eu tô querendo abaixar aqui. Não, ele foi com tudo, gente. Ele desceu, ele me empurrou, eu fui me sentindo pressionado, assim, eu tava com a minha coluna lesionada, né? Porque eu, enfim, fui malhar sem fazer aquecimento, sem fazer um alongamento, deu uma lesionada na minha coluna e eu fiquei, desculpa o barulho, inclusive, não sei por que tá fazendo barulho esse horário, tô gravando quase de madrugada, by the way. Eu tava com a dor na coluna e eu senti a coluna na hora. Eu falei, cara, tipo, que grosso, sabe? Ele não precisava disso. Ele poderia ter falado o famoso dá licença, opa, desculpa, eu vou baixar aqui, licença, não sei o quê. Mas quando a parada é coletivo de todo mundo estar dentro do mesmo contexto, parece que a empatia não funciona. As pessoas não conseguem pensar no próximo da mesma maneira como as pessoas que estão oferecendo o serviço, no caso poderia ser um motorista, por exemplo, teria reportado, sabe? Teria lidado com a situação. Eu não sei se existe um certo peso em relação à função, né, de prestador de serviço e cliente, mas no caso ali, parecia que ele queria ser mais cliente do que eu. A gente estava pagando a mesma passagem, a mesma fucking passagem, porque o ônibus era duplo, então na parte de cima era um preço e na parte de baixo era outro preço. Então
A gente pagou a mesma coisa. Mas mais uma vez, né, a viagem de São Paulo foi maravilhosa, o show foi incrível, eu chorei, eu ri e tal, tava muito feliz, né, nada me abalava. E consegui fechar a mochila, botei na parte de cima e sentei, mas fiquei com isso na cabeça, tipo, cara grosso, né, mas tudo bem, tranquilo. Não teve barulho, o ônibus saiu, apagaram-se as luzes e as pessoas começaram a dormir. O que esse cidadão me faz? A número 7, né? A noiva, namorada, esposa dele, não sei, levantou para pegar os copinhos de água que geralmente esses ônibus dão. Aí ele, para dar espaço para ela, ele levantou e sentou na cadeira, nas duas cadeiras que estavam ao lado, na mesma direção a dele, só que na outra fileira, para esperá-la. Então ele estava mexendo no WhatsApp, provavelmente, uma rede social, ele acendeu aquela luzinha automática lá de cima e ficou mexendo. Ela chegou, sentou, ele saiu do canto dele, sentou no canto que ele estava, sentou na cadeira dele e não apagou o raio da luz. Aí eu fiquei, não é possível. O ônibus ficou todo breu e ficou só aquele feixe de luz assim, que estava relativamente do nosso lado. Falei, ai, pai... Como é que pode, gente? A gente tá no mesmo contexto, cara. Ele quer dormir e eu também quero dormir. Se na casa dele tem abajur pra ele poder dormir com abajur, o problema é dele, cara. Estamos em um ambiente coletivo, então o bem é coletivo. Eu lembro até de uma frase que falava sobre liberdade, que a sua liberdade termina como a do outro começa. Então, ele acendeu aquela luz ali, que embora ela seja focada, para quem viaja de madrugada, fica um breu, tão breu, principalmente quando fecham as cortinas, né, para ficar frio, para ficar escurinho, aquela luz estava sendo um incômodo muito grande. E aí eu fiquei, tipo, esperando, né, o bom senso, a coisa, né, bom senso mesmo, acho que era bom senso mesmo, a consciência da pessoa falar, tipo, não, tem que apagar ali, não sei o que, questão de consciência. E ele não apagou. Ele voltou pra cadeira, mexeu no celular, abraçou a namorada e foram dormir. Lindos e belos. Ou seja, quem tava se estressando era a minha pessoa. Eu falei, não é possível. Não tem gritaria, mas aquela luz ia ficar ali, né? E o ônibus estava em movimento. Eu tava com a dor na coluna, dor no pé. Não ia conseguir levantar, mas falei, vou levantar porque eu sou incomodado, né? Então vou lá. Aí na hora que eu abri o meu cinto de segurança, tinha um casal do nosso lado, do meu lado mais especificamente. E aí ele falou, não tem ninguém aqui na frente não, né? Eu falei assim, eu acho que não. Vi um rapaz sentado aí, mas não tá aí. Já tem uns 30, 40 minutos que ele não voltou. Tá aqui. Apontei para o raio do candango. Aí eu, tá, então eu vou apagar, porque essa luz tá incomodando. Ou seja... as pessoas estavam no mesmo contexto que eu. Literalmente, sendo incomodado com uma pessoa que achava que tinha mais direito que as outras. E eu fiquei, gente, por que as pessoas fazem isso? É tipo gratuito, sabe? Uma coisa é ter uma emergência, já que cada cadeira tem essa luz focada ali pra você poder acender quando precisar durante o escuro, né? De repente pegar um remédio pra atender uma ligação, pra olhar uma agenda, sabe? Pra fazer uma coisa pontual ali, sei lá, de 1 a 5 minutos, talvez 10, mas é pontual. Quando acabar de fazer algo que precise daquela iluminação, você vai apagar e tá tudo certo. E o cara não quis fazer isso. Ele não quis fazer isso. E aí eu já comecei a viajar em como, por exemplo, esse cara deveria tratar essa menina. Como o número 8 deveria tratar a número 7. Tá entendendo? Porque... Eu senti que foi uma atitude meio grosseira, porque ele, tipo, cagou pra como os outros poderiam estar se sentindo, né, incomodados com aquela luz, querendo descansar, querendo voltar para suas casas ou visitar, enfim, ir pro seu destino. E ele simplesmente só pensou no seu bel prazer e tava tudo certo, tudo tranquilo, sabe? E eu falei, gente, são atitudes tão egoístas, tão, né, totalmente avesso à empatia que sabe, promove uma sensação ruim, um bagulho estranho nas pessoas
de maneira gratuita, sabe? Aí eu fiquei pensando de novo, né, fazendo o link desse cara estratégico com aquela postagem do Uber que foi empático, o passageiro foi empático com o Uber, que, véi, ele poderia ter proporcionado um ambiente melhor ou o mesmo que entrou, sabe? Ele não precisava ter alterado. Porque eu tava incomodado, esse casal tava incomodado, o casal que tava na frente da cadeira que estava iluminada também estava incomodado porque eles deitaram a cadeira deles, então a luz não estava mais batendo na cadeira, estava batendo na cara deles, né? Enfim, e ele lá, tipo, super tranquilo e tal. Eu falei, gente, não é possível. Existem pessoas que realmente precisam. Eu não estou falando de castigo, né? Quando eu ia falar aprender, né? Algumas pessoas precisam aprender, sentir para aprender. Eu não estou falando de castigo, eu estou falando de coletividade, de desenvolvimento social, sabe? Eu acho que aquelas pessoas específicas, né? O número 7, número 7 e o número 8, eles não deveriam participar de uma realidade onde viver em coletivo é essencial. De repente eles eram elite, sabe? Até julgando mesmo pela aparência, né? Por serem brancos, cabelos lisos, ela lourinha de olhos claros, conhaque já maravilhosa, uma roupinha de marca, ele branquinho, de cabelo liso preto, todo tatuado. Ele tinha muita tatuagem, então não era uma coisa barata, né, de se fazer. Então a gente imagina que ele tem um mínimo de condição, também estava com uma roupa de marca e tal, mas dava para entender que ele era o centro ali na relação, sabe? Que ela estava ali servindo, que ela era uma propriedade, a forma como ele a abraçava às vezes para dormir também, de não deixar ela sair. Ela teve uma hora que ela sentou tipo de costas para ele, sentou assim, botou as pernas em cima da cadeira, virou as pernas para a janela e ficou de costas para ele assim no banco dele, já que ela estava no canto. E ele tava meio que abraçando como se fosse um mata-leão, sabe? Uma parada assim meio... Não era uma coisa delicada, mas também não tô falando que as relações precisam ser estereotipadas com carinho e amor. Não, cada um ama a sua maneira, mas... Eu comecei a sentir pena dela, fiquei imaginando esse cara em casa, sendo aquele troglodita que senta no sofá, que, enfim, faz qualquer coisinha, acha que já trabalhou muito, enquanto a mulher precisa dar conta de casa, dar conta de si, esteticamente, de seus cuidados, dos seus exames. Se for mãe, tem um filho, porque essas funções ainda acabam... Gente, eu tô pasmo que as pessoas estão andando de moto essa hora, nessa velocidade, nessa altura. Mas, enfim. Porque, sendo, né, no caso, bem estereotipado em relação o papel da mulher na sociedade hoje, infelizmente ainda acaba sendo mais pesado para ela do que para os seus companheiros, né? Então eu fiquei pensando, cara, esse cara deve ser um troglodita que senta lá na cadeira, fala, cadê minha comida, tem que ter minha comida pronta, não sei o quê, como ele deve tratar a mãe, as irmãs, as primas, ou até mesmo se ele, né, não querendo julgar, mas pensando assim por uma linha mais estereotipada, como deve ser o nível de fidelidade desse cara. Não tô julgando, não tô afirmando nada, mas as atitudes dele me levaram a pensar de que essa garota é uma vítima, sabe? Vítima da sua própria escolha, vale ressaltar, porque, né, as pessoas escolhem estar com as outras, então assim, dava pra ver pelas atitudes corporais dela, pelo olhar dela, pela a forma como ela falava, né, eu ouvia baixo, mas uma entonação mais tranquila, que ela se preocupava, que queria que ele estivesse bem, não sei o que, e ele tava tipo whatever, ele tava muito whatever, muito apertando o botãozinho do FDS ali e sabe, ele quer estar bem, ele era o centro, enfim. E aí eu fiquei nisso, cara, pensando estrategicamente como aquele Uber. Eu falei com o Leandro assim, na próxima vez que a gente vier viajar para São Paulo, eu vou comprar o leito. Eu não vou comprar mais o semi-leito ou o executivo, vou comprar o leito. Por quê? Porque eu vou me juntar a pessoas que estão em um contexto um pouco mais claro. Porque eu entendo que quem compra o banco leito numa viagem de ônibus, ela está predisposta a ir deitada e descansar, tá mais claro. O meu entendimento antes era financeiro, né? Não tenho tanta condição de pagar um leito embaixo,
pago o mais barato em cima, é o mesmo ônibus, mesmo destino, mesma consciência, mesmo contexto, mas não. E aí entrou aquela questão do, às vezes o barato sai caro, porque tanto na minha ida quanto na minha volta, eu me senti incomodado com a atitude das pessoas que deveriam estar se sentindo, né, entre aspas, da mesma forma como eu estava me sentindo, ou que deveriam tratar o próximo, o outro, da mesma maneira como elas gostariam de ser tratadas. Então, ficou esse ensinamento dessa viagem de São Paulo, porque, de fato, gente, as pessoas precisam melhorar as suas atitudes enquanto coletivo, enquanto sociedade. Eu acho que isso é um grande gatilho para que as pessoas aprendam a escolher as pessoas que vão estar ao seu redor, as pessoas que vão estar governando a sua cidade, o seu bairro, a sua vida, os seus empregos, porque acontece às vezes de pessoas estarem em determinado cargos de poder por falta de pessoas que tenham atitudes coletivas, sabe? Eu preciso pensar no próximo. Então, principalmente vindo para um ramo político, né, que isso acaba acontecendo bastante, a gente chegou num ponto, por conta dessa polarização, que as pessoas estão votando mais contra do que em prol de um benefício comum, em prol do bem da sociedade. Né? Tipo, eu não gosto de ciclano, então eu voto no concorrente dele para poder derrotar esse ciclano, sabe? Eu não voto, eu não escolho uma pessoa que tenha um projeto bom, comunitário, coletivo, que abranja mais pessoas do que somente os meus próprios interesses, enfim, que deveria ser o centro do todo, né? Todo mundo pensando de maneira coletiva, acho que seria mais assim. Também pode ser uma utopia, né? Uma vontade muito grande, né? Como diria o louvor. Aqui vontade louca é difícil de controlar. Mas assim, quando eu vou votar, por exemplo, né, falando de política, eu penso dessa forma. Às vezes o deputado A não me agrade 100%, mas o que ele pode fazer pelo próximo, às vezes é muito mais, sabe, muito maior, é um macro muito grande que o meu nicho micro, não vai ser beneficiado de alguma forma, mesmo que não seja exatamente aquilo que eu queira, porque é o coletivo. Se eu moro, se eu trabalho, se eu vivo, se eu desfruto de uma sociedade mais igualitária, mais onde a maioria seja beneficiada, eu tenho certeza que eu vou ser beneficiado de alguma forma. Eu penso muito assim. Então, as minhas escolhas políticas, as minhas escolhas de trabalho agora têm sido assim, e eu tenho buscado fazer isso. Eu vou buscar um trabalho que vai me pagar bem, mas essa não é mais a minha prioridade. Minha prioridade pode ser, além disso, ou junto com isso, a experiência que eu vou ganhar, as pessoas que eu vou conhecer, o network que eu posso acabar ganhando ali, de repente uma oportunidade de crescer. Eu não quero mais me envolver de tal forma que eu me negligencie enquanto pessoa, enquanto ser humano. Minha saúde mental, minha saúde física, minha família, meus rolés, enfim. Eu não quero mais esse tipo de envolvimento, mas eu quero o tipo de envolvimento onde eu consiga mergulhar em um projeto e as pessoas que estão ao meu redor, no mesmo contexto que eu, sigam para esse mesmo objetivo de eu chegar, estou com dificuldade de tal coisa, o que a gente pode fazer? Alguém olhando de fora de repente consiga me dar uma luz que eu ali estou imerso no problema não consigo. Esse é o senso de coletividade. Então, essas atitudes dessas pessoas em viagens coletivas, especificamente essa para São Paulo, tanto a ida quanto a volta, fizeram esse link maravilhoso desse Uber estratégico, que eu quero levar essa estratégia para a vida. Eu quero ser esse Uber estratégico. Eu quero levar comigo pessoas que de fato eu vá gastar a minha energia e vai ser totalmente benéfico para as duas pessoas. Porque esse rapaz do Uber, ele tinha esse carro há 2 semanas, né? E aí ele foi contando os casos desses absurdos, da pessoa que abria a latinha e caía, e o próximo passageiro achava que ele estava bebendo e reportava, ele podia perder a oportunidade de estar trabalhando com aquilo. Outros com pet, onde a dona do pet viu que o gatinho tinha defecado, e aí caiu no chão, ao invés de ela pegar com um papelzinho, estar preparada para isso e
né, jogar fora depois, ela jogou para debaixo do pano, pisou para não subir o cheiro. Quando ela saiu, mexeu o tapete e o cheiro exalou o carro. E o carro tinha 2 semanas, era modelo 2023, o carro estava limpo, estava lindo, estava novo. E subiu aquele cheiro forte, então o próximo passageiro entrou e estava com aquele cheiro de bosta de animal. E reportou lá, dizendo, carro sujo, não sei o que, como se fosse um descuidado do próprio Uber. E ele também contou em relação a pessoas que comiam lá dentro, né? Pediam um Uber e iam comendo quentinha. Ele falou que não era para comer e tal, o carro tava limpo, não sei o que, E as pessoas continuavam comendo, achando que estavam nesse direito que eu estou pagando, eu estou desfrutando desse serviço, e que ele tem que me servir. E, cara, ele foi muito feliz quando ele falou que a Uber não controla a vida dele, porque o carro é dele, não é a Uber que paga. Muito pelo contrário, ele tá doando os seus recursos para a Uber, e a Uber devolve esse empréstimo através da remuneração, que também não é justa. Então, ele falou que ele foi bem ríspido dessa vez, porque ele começou a perceber que com as corridas pequenininhas ele ficava muito impaciente. Hoje ele é uma pessoa um pouco mais impaciente, mas por conta, né, ele tá buscando melhorar por conta dessa seletividade de viagens, que ele saiu e falou em voz alta que elas tinham que voltar para limpar, porque ele falou que ia sujar. Elas falaram que não, mas que sujou. E o próximo passageiro que estava para entrar, ele estava de social ou algo assim, sabe, com roupa mais limpa, que ia sentar lá no banco de trás, ia sujar a roupa toda, e de repente ia poder avacalhar com a vida, né, estragar uma apresentação de trabalho, uma entrevista de emprego, sei lá, alguma coisa na vida do próximo passageiro, porque elas resolveram desfrutar porque estavam pagando, sabe? E aí eu aprendi muito com isso, de verdade. Eu quero ser estratégico, vamos juntos ser pessoas estratégicas, vamos selecionar melhor as pessoas que entram em nossas vidas. E eu falo isso a nível geral, tá? É amigos, é relacionamentos, é família, porque não é porque a pessoa é família que ela precisa fazer parte da sua vida de uma maneira... não é família, né? Voltando aqui um pouquinho a fita, porque pensando, né, com... Ai, que ódio dessas motos. Ai, empatia, gente, empatia. Eu entendo que o conceito de família, né, pela ótica da minha fé, do que eu acredito, é sempre o seu núcleo familiar onde você atua. Por exemplo, quando eu morava com a minha mãe, o meu núcleo familiar era eu, minha mãe e minha irmã. Eu casei, tô quase 10 anos morando juntos, vai fazer 5 anos agora em dezembro casado oficialmente. O meu núcleo familiar mudou. Minha família agora é eu, Leandro, e minha mãe e minha irmã se tornaram meus parentes. Então, até esse tipo de seleção é importante fazer, porque você vê quem está com você de fato, né? Porque apesar da minha mãe hoje ser parente, a minha irmã hoje ser parente, se elas se tornam presentes na minha vida, em momentos como de repente um casamento, se fosse fazer uma festa de casamento, eu com certeza os convidaria, porque são pessoas que eu quero que estejam nessa minha viagem de Uber, né? Pensando estrategicamente, eu as traria, né? Aceitaria a corrida delas e levaria elas comigo. Agora, às vezes, tem uma tia que não se dá muito bem com seu marido, com seu esposo, com sua esposa, com sua namorada, mas por conta do conceito de família ampla, né, que é chamar parente de família, né, e ter essa obrigação, essa responsabilidade de estar convidando para o seu casamento, porque você é da família, independente de ele não gostar da pessoa. Desculpa. Independente de ela gostar da pessoa que você está se relacionando, se casando ou não, essa obrigatoriedade avacalha com os relacionamentos, com a vida da pessoa, porque essas são as pequenas corridas que esse Uber estava fazendo, sabe? Não é uma obrigação, ele falou, eu não sou obrigado. Se eu pegar uma pessoa, né, uma corridinha de R$7, se elas fossem pegar ônibus, elas pagariam no mínimo R$20 todas elas juntas. Por que para mim tem que ser 7?
Por que eu tenho que me desgastar nesse nível de estresse com essas pessoas por conta de R$ 7? E assim, R$ 7, o que ela pagou, o que eu vou receber é muito menos. Às vezes é um 3, é um 2, dependendo da... Eu não lembro como é que ele explicou em relação a dinâmica, né? E a voz indo embora, gente. 50 minutos também, né? Quem me aguenta? E ele falou isso, cara. É ser empático consigo mesmo. Ele tava tendo esse amor próprio. Ele tava se colocando no lugar dele. Melhor, ele estava se olhando de uma maneira macro. Tava olhando o micro através do macro. Ele tava se olhando de fora, se olhando de cima, sabe? E ele falou, não vale a pena. E aí isso serve pra esse tipo de casamento. Eu tenho uma tia que gosta muito de mim, hoje gosta muito do meu marido. E gosta mesmo, assim, de perguntar e ser educada e tudo mais. Mas lá no início, por conta da religiosidade dela, ela não curtia. Então eu já tinha falado, cara, se eu for fazer uma festa de casamento, pra que eu vou chamar? É uma pessoa que não gosta de você, é uma pessoa que não, sabe, não vai estar ali por mim pra comer, beber. Mas como é que uma pessoa pode estar feliz por mim, comemorando comigo e não gostar de você, sabe? Não tem lógica, principalmente no conceito, no contexto de casamento, né? Aniversário é a mesma coisa. Então, assim, eu percebo que eu, adolescente, né? Eu me olhando hoje enquanto adolescente, eu fazia essa seleção, mas de uma maneira mais emotiva, né? Se eu gostava ou se eu não gostava. Hoje não, hoje eu posso gostar da pessoa, eu posso, né, achar a pessoa bacana e tal, mas não necessariamente tê-la na minha vida. E assim, isso acontece muito, sabe? Tem pessoas que eu gostaria muito que estivessem na minha vida que hoje não estão tão presentes, como algumas primas distantes, como algumas pessoas que moram longe, que eu gosto muito. Tem um primo de Niterói, o Alan, gosto muito dele demais, assim, né? Primo mais de consideração, porque os graus são muito confusos, né? Para esse lado dos parentes, né? Mas é uma pessoa muito bacana que, cara, de graça eu chamaria, porque há esse investimento, essa estratégia de pegar uma corrida longa com ele, vai ser eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Assim como minhas primas de Campo Grande, Luana, Luciene. São pessoas que quando eu tô junto, cara, assim, parece que o tempo não passou e elas gostam de mim, elas me respeitam enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto primo. Então, assim, são pessoas que eu faço muita questão, mas são pessoas que hoje estão longe, que é o oposto do exemplo que eu tava dando, né? Que às vezes eu posso gostar da pessoa e não querer estar perto, que seria, por exemplo, o caso dessa tia. Eu posso gostar muito dela, ela tá super de boa, assim, em relação a mim, mas de repente não tá com o Leandro, não tá com a minha sogra, não tá com, sabe, com alguém assim, e já não é uma pessoa muito querida. Então, assim, eu penso muito assim. Então, gente, para não ficar aqui mais redundante, a lição que fica desse episódio, né, pensando nas atitudes das pessoas em viagens coletivas, é você pensar de uma maneira um pouquinho mais privada, né? Onde você consiga se blindar de possíveis acontecimentos que fogem às vezes até do seu controle, porque nesse caso da irritação de quando eu estava indo, eles estavam felizes, né, brincando, não sei o que, eu estava incomodado porque eu queria dormir. Então eu vou me privar desse tipo de situação, e isso não é me excluir da sociedade, sabe? Eu não tô levando isso pro extremo, porque pra quem me conhece mesmo sabe que eu sou totalmente oposto aos extremos. Eu sempre falo, né? Eu não sou militante, eu sou político. Então eu não vou ser aquelas pessoas radicais que vão pra rua pra poder militar sobre os meus direitos. Mas eu vou ser político na medida que eu conseguir transformar aquele ambiente, aquele local. Eu vou conquistando uma luta de cada vez, um caminho de cada vez, uma pessoa de cada vez, né? Eu prefiro 1000 vezes ficar com uma pessoa ali, de repente, falando, sei lá, de coisas boas, coisas legais, coisas edificantes, do que às vezes ficar fazendo cadinho por pessoas, sabe? Fala um pouquinho com uma pessoa e fala um outro pouquinho com outra pessoa. No final das contas, eu não tenho uma conversa inteira, eu tenho fragmentos de frases, né?
E é muito isso, sabe? Você consegue se blindar. Eu pensar estrategicamente do Uber foi isso. Você consegue se blindar. Você consegue viver no social, porque ele falava que comprou um carro melhor, né, do ano, mais chique e tudo mais, para que ele tivesse conforto em trabalhar, já que ele passa mais tempo ali trabalhando às vezes do que com a família, mas que o cliente dele, o passageiro dele também tem um certo conforto, né, tão quanto ele, e consiga ele avaliá-lo melhor. Então ele tá investindo no trabalho dele, mas ele não tá tratando o cliente dele ruim, ele consegue continuar vivendo de forma coletiva em sociedade. E é isso. E é isso, acho que eu consegui fechar agora, entendeu? Gente, obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ouviram até aqui, muito obrigado. Vocês são realmente loucos. E é isso, gente. Obrigado. Até o próximo. Eu vou tentar jogar. Tenho jogado, né, no Instagram quando vem o próximo tema. Eu conseguindo, né? Vou tentar manter essa rotina de jogar lá sempre o tema para que eu possa conversar com vocês, tá bom? Obrigado por contribuírem com esse projeto louco, com esse desabafo, com essa sessão de terapia. E até mais. Tchau, tchau.